Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora de uma entrevista que o Lula deu para a BBC que é vergonhosa, porque é vergonhosa por dois aspectos. É vergonhosa porque expõe o idiota que é o Lula, incapaz de ligar para o Trump, com medo do Trump humilhar ele no telefone, aquele papo todo, né? E outra coisa que expõe de terrível nessa entrevista é como é que uma repórter de verdade deveria entrevistar o Lula, porque os repórteres aqui no Brasil viraram todos porta-voz do governo, todo mundo relações públicas do Lula. Ninguém aperta o Lula de verdade aqui no Brasil. Chega a dar vergonha dos repórteres, entrevistadores aqui no Brasil que não tem uma coragem de virar e fazer uma pergunta incômoda para o Lula. A pergunta é simples: por que que você não ligou para o Trump? Porque afinal, não, mas ele não quer falar comigo. Ué, você ligou para ele? Ele falou que você podia ligar para ele a qualquer momento. Não, ele não quer falar comigo, não sei o que lá. Ué, Lula, mas você ligou para ele? Você chegou a tentar falar com ele? Não, não tentei falar com ele. Ou seja, ele não sabe. Covarde. Mostrou a covardia do Lula. Mas o pior, mostrou a covardia dos repórteres, do jornalismo brasileiro. O jornalismo brasileiro morreu. Rede Globo, Folha, Estadão, esses veículos no Brasil todos morreram. Não existem mais. Virou uma cambada de relações públicas do governo. Essa notícia foi sugerida por Alisson Alex, o Destruidor, Veja o Mundo com Outros Olhos e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, aqui, o Estadão tá falando aqui, ó. A BBC perguntou 6 vezes a Lula se ele tentou ligar pro Trump. E o Lula falou que não, porque o Trump não quer falar comigo. O Trump não, como é que você sabe? Você ligou para ele? O Trump falou que liga, pode ligar a hora que quiser, né? E é o que eu falo para você, essa é a suprema covardia do Lula, né? O primeiro ponto é esse, essa coisa absurda. O fato do Lula não ter tentado falar com o Trump, mas o Trump não quer, o Trump vai me humilhar e coisa e tal. Meu amigo, mas você é o representante do Brasil, você tem que ligar para o cara, você tem que tentar falar com ele, né? E o mais engraçado é que o próprio governo Lula lembra do episódio do Zelensky. Fala, não, porque vai que ele me trata igual tratou o Zelensky, não sei o que lá. E a maneira como o Trump tratou o Zelensky foi um absurdo? Foi. E o que o Zelensky fez com isso? Não, o Zelensky continuou falando com o Trump, foi lá e voltou outras vezes e negociou novamente. E resolveu o problema da Ucrânia. Já está chegando equipamento já novo doado pelo governo americano agora de novo na Ucrânia. Já está chegando venda de arma para a Ucrânia de novo. A questão é essa, é negociar, bota o cara a tapa. O Zelensky fez o certo. O problema não é ele, não é o Zelensky, o problema é a Ucrânia. O Zelensky tem que atender o interesse da Ucrânia, né? Se ele, como pessoa, vai se sentir chateado, né, humilhado ou de qualquer forma espinafrado pelo Trump, isso é um detalhe. O importante é que a Ucrânia teve o que precisa. Deveria ser a mesma coisa aqui no Brasil. O importante para o Lula ou para o Brasil deveria ser o presidente lá. Mas se o Lula for humilhado, se o Lula for humilhado, a vida é dura, pô. Depois ele continua batalhando até conseguir alguma coisa. Né? O problema, o que ele não pode é virar, não, tô com medinho de ser humilhado, não vou ligar pro Trump, não vou falar com o Trump, não. Essa postura é um absurdo. Olha só, tem aqui, o Estadão botou aqui a notícia, né, que a BBC perguntou 6 vezes a Lula se tentou ligar pro Trump, e ele não. Eles não querem conversar. Mas como é que você sabe? Você ligou para eles? Você falou com o Trump? E aqui, ó, as respostas evasivas forçam a tese adotada pelo presidente de pronunciamentos, que não liguei porque eles não querem conversar. Ou seja, o que ele quer é o quê? Que o Trump ligue para ele. Mas quem está incomodado é o Lula, não é o Trump. Quem tá se ferrando nessa história é o Brasil, né? Então, no final das contas, ele tentou evasivo. Olha só a vergonha que é. Aqui o Sam Puncher destaca esse trechinho aqui da entrevista. Olha só que absurdo isso aqui, ó. Os nós. You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Ela perguntou, você escreveu um artigo dizendo que está aberto ao diálogo com o Trump. Por que você não pegou o telefone e ligou para ele? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him anytime. Mas ele disse que você pode ligar para ele a qualquer momento. Querem conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. Você está dizendo há 4 meses que está disposto a conversar, mas você ligou para ele para falar com ele? Não, né? Pois é. É importante lembrar que quando o presidente Trump comunicou a taxação ao Brasil, ele não comunicou da forma civilizada que dois chefes de Estado se comunicam. Ele publicou. Ela pergunta, mas por que agora você não liga para ele e conversa com ele? Publicou no portal dele e eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Ou seja, eu tenho meu ministro da Fazenda,
Eu tenho meu ministro da Indústria e Comércio, que é meu vice-presidente. Eu tenho meu ministro das Relações Exteriores tentando conversar com os negociadores americanos e ninguém consegue conversar. E por que você não falou com ele, Lula? Por que você não correu atrás disso? Por que tem que ser os seus ministros e não sei o que lá correndo atrás disso? O ponto é esse, né? Ah, mas eu tô com medo de me humilhar, que eu não sei o que lá. Não, meu amigo, o seu papel é esse mesmo, cara. É meter a cara para ajudar o Brasil, pô. Porque eles não querem conversar. Eles não querem conversar. Eles não querem multilateralismo. Eles querem unilateralismo. Então, quando eles quiserem conversar, o Brasil está pronto para conversar. Pronto. Nós temos o meu vice-presidente, nós temos o meu ministro das Relações Exteriores e o meu ministro da Fazenda disposto a conversar. Ele não. Tem o Alckmin, o Relações Exteriores, né, tem os ministros para conversar, e ele não está pronto para conversar. E com o Trump, na hora que ele quiser conversar, eu estou pronto a conversar. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to? And he's E aí ela pergunta, eu posso confirmar só um ponto contigo? O Trump disse que está pronto a conversar com você. Então, só para confirmar esse ponto, você tentou ligar para ele mesmo? Ele não atendeu, é isso? Você tentou falar com ele, ele não atendeu? Ou o senhor não tentou ligar? just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. Como é que você sabe? Você não tentou ligar para o cara, como é que você sabe que ele não ia responder? Nunca quis conversar. So you've never tried to Nunca call quis Donald Trump? conversar. Uma coisa é falar com a imprensa, outra coisa é dizer o seguinte: ninguém tentou conversar com o Brasil. Eu estou dizendo para você que a informação da taxação eu recebi pela imprensa. Nem o meu Ministério das Relações Exteriores recebeu. Nem o meu ministro do Comércio, sabe, recebeu. Ou seja, foi uma coisa taxada simplesmente. Tá, mas você ligou para ele? Tentou falar com ele? Não, né? Pois é. De uma pessoa que não quer conversar, não quer dialogar, não é comigo, não, é com ninguém. Tá? E nós tentamos entrar em contato muitas vezes, sabe? Tivemos várias reuniões, aliás, nós tivemos muitas reuniões com os Estados Unidos, e no dia 16 de maio nós mandamos uma carta cobrando uma resposta das negociações que a gente tinha feito. So to confirm, the reason you haven't tried to call is because he didn't try to call before imposing the tariffs. Is that correct? Aí a pergunta de novo. Então, o motivo pelo qual você não ligou para o Trump é porque ele não ligou primeiro para falar sobre as tarifas. Você queria que ele ligasse primeiro para você para ligar para falar das tarifas e é por isso que você não ligou para ele, né? A razão que nós não ligamos é porque os americanos não querem conversar. Como é que você sabe? Essa foi a razão. Eles não querem conversar. Eles acham que eles podem tomar decisões, publicar no jornal e a responsabilidade fica do nosso lado. Não. Ou seja, o que nós estamos trabalhando é o seguinte: nós entramos num processo no OMC, nós estamos entrando com um processo na seção 301 e nós vamos fazer a reciprocidade no momento que nós entendemos que é correto fazer a reciprocidade. Quem sabe, depois de tudo isso, haja possibilidade. Cara, é impressionante a covardia do cara, né? Ou seja, mas você tentou ligar para ele? Não tentei ligar, não liguei para ele, não ligamos para ele. Ou seja, no final das contas ficou registrado que o Lula tem medo de falar com o Trump. A verdade é essa, é o único motivo. Ah, não, mas tem que ser tratado igual que ele que tinha que ligar pra gente. Ué, como assim que ele tinha que ligar pra gente? Quem tá incomodado é a gente que tem que ligar para ele. Ah, mas o Trump decidiu tarifas unilateralmente. O que, diga-se de passagem, é direito dele, né? Os países definem tarifas conforme desejam, não precisa combinar com o outro lado. Tarifa é um ato que o próprio governo decide. Aliás, o Lula decidiu tarifa para um monte de gente aqui no Brasil, que é um absurdo. Eu sou contra a tarifa, tá, gente? Eu sou contra essas tarifas do Trump, eu acho errado isso. Mas a verdade é que o que tinha que fazer nisso era o Brasil sentar com o Trump e conversar. Não adianta ficar nesse papo de que, ai, não, somos soberanos. O Lula morrendo de medo. Ele não quer botar a cara dele à tapa, porque ele teme, né, ficar envergonhado, manchar a história dele, humilhado e coisa tal. Por quê? Porque ele é um idiota, todo mundo sabe que ele é um idiota. Ele não é um cara que ele não é o presidente do Brasil, ele é o covarde que está se aproveitando do Brasil. A verdade é essa, o que fica claro nessa entrevista, né? E aí, o outro ponto que eu acho que é importante ressaltar dessa história, né, é a covardia da imprensa brasileira, né? Você viu algum repórter aqui no Brasil espetando o Lula desse jeito? Correndo atrás do Lula desse jeito?
né? O próprio Lula, eu acho que ele se sente mal nessa história porque ele tá acostumado, ele tá tão acostumado aqui no Brasil, que os repórteres aqui no Brasil, os entrevistadores aqui no Brasil, todo mundo trata ele assim, ai, cheio de pompa e circunstância. Não, temos que cuidar bem do Lula, senão Bolsonaro volta. Não pode fazer pergunta difícil para ele, senão Bolsonaro volta. Aí, ou seja, o que aconteceu aqui no Brasil? Acabou o jornalismo no Brasil, não tem mais jornalismo no Brasil. Fecha esse bando de fábrica de forro, de gaiola de passarinho que tem por aí, né? Esses jornais que só servem para forrar a gaiola de passarinho, porque não serve mais para nada, pô. O jornalismo, o papel do jornalismo era fazer perguntas difíceis pro Lula, pro governo principalmente, mas não. Fica todo mundo, não, temos que tratar bem o Lula, não pode questionar o Lula, senão Bolsonaro volta. Cara, que vergonha do jornalismo brasileiro, viu? Obrigado por assistir o vídeo até o final.